Olá, irmãos, a paz. Quero cumprimentar a todos aqui. Estou aqui novamente para gravar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Já faz algum tempo que essa palavra está no meu coração para eu estar dividindo com aqueles que conseguirem dispor um pouco do seu tempo, alguns minutos do dia, para poder ouvir essa palavra, essa pérola do céu que Deus trouxe para mim, essa revelação de Deus. Eu sei que não estou movimentando muito o canal, Deus tem até falado comigo sobre isso, porque eu preciso dividir aquilo que Deus colocou sobre mim. Deus me ungiu para ministrar a palavra dele, para trazer, para pregar a palavra, aquilo que ele tem colocado no meu coração, e eu confesso que eu tenho sido negligente com isso por conta de tantos afazeres do dia a dia. A gente acaba deixando, depois eu gravo, mas não é assim. Então eu gostaria gentilmente aqui, humildemente, para que vocês deixem um like no canal, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, não por causa de números, não, mas para que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor. Né? Quando Deus pede algo para nós temos que ser fiel naquilo. E eu tenho sido negligente sobre isso, e cá estou eu. Tá? Eu quero ser bem breve, não vou me demorar, que eu também estou no meu local de trabalho, estou estudando muitas coisas, mas eu falei, não, eu vou parar para fazer aquilo que é a minha missão, que Deus pediu para mim. Eu sou uma pregadora da palavra, Deus quis assim, do meu jeito, da minha maneira, na minha simplicidade, na minha humildade, na minha pouca sabedoria, ou nenhuma, vamos dizer assim, porque tudo vem de Deus, né, irmãos? É Deus quem unge, é Deus quem capacita, é Ele, a gente só se entrega. É o que eu tenho feito, eu tenho lançado na presença de Jesus. Ontem eu disse para um colega meu, de faculdade, eu falei assim, eu sou apaixonada por Jesus. Eu quero que todos saibam disso. E eu não me importo com o que as pessoas vão pensar, se eu sou, como fala, fanática, alguma coisa assim, eu não me importo. Eu não me importo, me importa agradar a Jesus. Eu falei para ele deu risada. Né? Então cá estou eu. Né? Eu quero orar para agradecer e para abençoar aqueles que vão conseguir ouvir essa palavra maravilhosa, irmãos. É uma palavra revelada dos céus. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês, porque tem sido na minha, né? Eu quero orar. Pai, eu agradeço ao Senhor por mais este dia, por essa palavra, por essa pérola que o Senhor tem trazido a mim. Pai, eu oro para cada um daqueles que vão conseguir ouvir essa palavra, que o Teu Espírito Santo convença, os ajude, os console e os fortaleça no Senhor e na força do Seu poder, como eu tenho vivido. Tenho vivido dias sendo fortalecida, sendo direcionada pelo Senhor, sendo corrigida também, que o Senhor possa abençoar, que as suas bênçãos neste dia, aqueles que conseguirem ouvir esse vídeo, ouvir essa palavra, que eles venham receber da tua vida, da vida de Deus, das bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ler dois textos, né? Um que está em Apocalipse, que é uma palavra que Deus falou muito comigo, e outro está em Salmos 23. E eu vou ler sem demora. E diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diz assim, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E eu vou ler desde o início. Vou ler o capítulo 3 desde o 1. Desde o versículo 7, perdão. Desde o versículo 7. A sexta carta à igreja da Filadélfia. Então, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. A sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Agora eu vou ler Salmos 23, tá, irmãos? O Salmos 23 diz assim:
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmão, a primeira coisa que Deus... Por que eu li essas duas palavras? Deus falou muito comigo nelas. Deus falou assim para mim, eu estava em oração e passando dias muito difíceis, de luta, enfim, né? Persistindo, resistindo, ali buscando a presença do Senhor. E Deus falou assim para mim, você faz parte da igreja de Filadélfia. E o Espírito Santo falou, você faz parte da igreja da Filadélfia. E eu parei, falei, da igreja de Filadélfia, eu fui ler. E aqui diz assim, olha só, igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja fiel, que guardava a palavra de Cristo e não o negava. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistido à conformação, às tendências malignas das demais igrejas e perseverado na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho do Novo Testamento. Por causa da perseverança deles na fidelidade, Deus promete livrá-los da hora da aprovação. Irmãos, e eu estava ali triste, ali orando e buscando a presença do Senhor, porque eu me lanço, irmãos. Eu me lanço na presença de Jesus. Não importa o que esteja acontecendo comigo, não importa o jeito que eu estiver. A única coisa que vem na minha mente, se lance para Jesus, se lance em Jesus, busque o Espírito Santo, busque Deus, vai passar. Vai passar. E quando o Espírito Santo falou para mim, você faz parte da igreja da Filadélfia, irmãos, eu fui ler mais a fundo, fui estudar, fui entender. Irmãos, eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz com o que o Espírito Santo falou comigo. E eu quero dividir essa palavra com vocês e convidar você a não desistir. A não desistir do que Deus colocou no seu coração, dos seus sonhos, dos seus projetos, de perseverar nessa terra. Nós estamos aqui por um breve momento. Aqui o livro de Apocalipse fala, né? No capítulo 21 e 22, do novo céu e da nova terra. Eu amo esses capítulos. Por quê? Porque fala do que ainda vai acontecer. É a esperança de nós que estamos esperando em Jesus. Então, quando eu olho para esse texto que Deus falou, olha, aguenta, resista ao mundo, resista às provações, resista às tentações, que eu vou te livrar. Eu vou te livrar. E ali eu me alegrei, irmãos. Então eu encorajo você. E aqui eu escrevi assim, somos irmãos da igreja de Filadélfia. Eu convido você a não desistir, a permanecer na igreja da Filadélfia. Qual é a igreja da Filadélfia? A igreja daqueles que persistem. A igreja daqueles que perseveram. A igreja de Jesus Cristo. Mesmo sendo provada, mesmo sendo perseguida, mesmo tendo que ir contra o mundo, contra tantas coisas, não desistiram de Jesus Cristo. Eles perseveraram. Então eu te convido, vem comigo fazer parte dessa igreja. Dói, irmãos, dói, é difícil. Às vezes tem pessoas que falam assim pra mim, mas como que eu vou aguentar? Tá doendo tanto, como que eu vou permanecer? É difícil. Eu falei, mas se lance, faça como eu. Se agarra assim aos pés de Jesus Cristo, assim, ó, se agarra e não solta, mas agarra com força, sabe? A palavra do Senhor fala, orai sem cessar. Buscai a Deus sem cessar. É assim que eu faço, é assim que eu vivo. Eu busco com todas as minhas forças, com todo o meu ser, com toda a minha entrega. Eu busco a Jesus Cristo, é isso que eu faço. E eu permaneço, eu resisto. A palavra do Senhor fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Ele tenta, irmãos, eu estava lendo aqui o livro de Gênesis, o que ele fez com Eva, ele enganou Eva. Ele engana a gente, ele engana as pessoas, irmãos, nós não podemos deixar o inimigo nos enganar. Então, somos irmãos da igreja de Filadélfia. Temos que suportar a oposição do mundo, a provação no fogo para sermos aprovados por Deus. Irmãos nossos foram queimados vivos, jogados em arenas para feras, na loucura de Nero. Aqui no Novo Testamento está escrito o que Nero fez com aquele povo. Pessoas eram jogadas em arenas para divertir pessoas. Pessoas eram queimadas às vezes para iluminar a cidade. Olha que homem louco, induzido por Satanás. Fez isso com os cristãos, mas eles não desistiram. Eles não desistiram, né? Mas eles não abandonaram a fé. Não abandonaram a fé. Que eu e você também não abandone a fé. E só assim, irmãos, por que eu li? Por que eu li ali Salmo 23? Porque olha aqui, ó, preparas uma mesa para mim. Deus, você acha que você vai sentar na mesa, irmãos, sem merecer? Não, irmãos. Sem suportar? Não. Sem mostrar para Deus que Ele é o único na sua vida e que você o ama mais do que tudo? Não, irmão, eu sinto muito lhe dizer isso, mas você não vai sentar na mesa. Se você não suportar, se você não aguentar,
Se você não escolher ficar firme com Jesus, não abandonar a fé, o amor por Jesus, você não vai sentar na mesa. Nos dias bons, nos dias de celebração, nos dias de vitória, nos dias de bênção, não vai. Aqui, ó. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Você acha que Deus vai ungir a cabeça daquele que não vai suportar? Daquele que não vou dizer por pouco, porque nós sofremos, e é fato isso. Mas temos que suportar. Só depois a gente vai sentar na mesa. Eu quero, irmãos. Eu quero me sentar na mesa que o meu Pai, que o Senhor Jesus e o doce e amado Espírito Santo já preparou. Eu quero. Por isso eu estou aguentando. Eu tenho sonhos e projetos que Deus colocou no meu coração em todas as áreas da minha vida. E eu estou caminhando para isso. É fácil, irmãos? Não. Dói. Tem dia que a gente acha que vai morrer. Tem dia que parece que a meia-noite não vai virar nunca, que nunca vai chegar o outro dia. Mas vai chegar, irmãos. E eu estou esperando a minha mesa preparada. O meu noivo, o meu amado, vai preparar uma mesa para mim sentar. Ele vai ungir a minha cabeça. Eu vou celebrar. E eu vou celebrar porque eu faço parte da igreja de Filadélfia. Eu não vou tirar a mão do arado. Eu não vou olhar para trás e virar uma estátua de sal como a mulher de Ló. Leiam lá a história de Ló. Ela ficou olhando lá para Sodoma e Gomorra, para o pecado. Eu sei lá o que ela pensou na cabeça dela, eu não sei. Mas eu não quero tirar a mão do arado. Eu estou perseverando. Eu estou buscando o meu amado todos os dias da minha vida. Então eu encorajo você. Vem fazer parte da igreja de Filadélfia. Não desista de Jesus Cristo, não desista do evangelho. Eu não estou falando de religião aqui, irmãos. Eu estou falando de amor, eu estou falando de perseverança, eu estou falando da coroa que nos está preparada, da mesa que Deus já preparou para a gente sentar, do óleo ungido, daqueles que vão contra, que o inimigo infelizmente usa para ir contra nós. Eles vão ver a mesa preparada. Irmãos, eu tenho vivido dias incríveis também aqui na minha casa. Tem sido maravilhoso os dias que eu tenho vivido com a minha família, porque eu não tenho desistido. Não tenho desistido. E eu encorajo você. Quero terminar essa palavra. Leiam depois. Apocalipse capítulo 3, a igreja de Filadélfia. E leiam também Salmos 23. E aqui diz mais aqui, ó. Diz assim, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência. Paciência, irmãos. Tem que ter paciência. Deus promete as coisas e a gente acha. Eu pensava assim. No estalar de dedos vai acontecer. Não, irmãos. Tem pessoas que... José do Egito demorou 13 anos para colocar a mão na promessa, no sonho que ele tinha tido. Davi, tantos esperaram. Josué e Caleb, quando entraram na terra prometida. Caleb estava com 85 anos, irmãos, quando ele entrou na terra prometida. E ele, quando saiu, ele era um menino, ele era jovem. Então, quem sou eu e você para não esperar aqui, ó? Como guardaste a palavra da minha paciência? Também eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Irmãos, isso já está acontecendo. Fala para mim se não é difícil viver nesse mundo. Eu estou dentro de uma universidade, eu vou falar para você, não é fácil. Não é fácil permanecer firme nessa palavra. Eu tenho que ser luz aonde eu estiver, você tem que ser luz aonde Deus te colocar, independente. Eu iniciei aqui falando... Eu não sei se foi nesse vídeo ou no outro, que a gente tem que perseverar, que a gente não pode desanimar, que a gente não pode se corromper no meio das pessoas. Pelo contrário, nós temos que mudar o ambiente à nossa volta, não o ambiente nos transformar, não o ambiente nos levar. Não, irmãos, nós é quem temos que transformar o ambiente à nossa volta com a presença de Jesus Cristo. Nós carregamos a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo e de Deus. Nós somos embaixadores dos céus. Eu estava domingo no culto, irmãos, e na hora do louvor Deus falou assim para mim, alinhamento. Foi essa palavra que o Espírito Santo soprou no meu ouvido, alinhamento, alinhamento, alinhamento. Eu falei, meu Deus, eu preciso me alinhar com os céus. E eu comecei a orar para que houvesse um alinhamento ali na vida dos meus irmãos, porque a gente não pode olhar só para o nosso umbigo, irmãos. Isso é egoísmo. A gente tem que ter simpatia e empatia. Eu ouvi uma palavra hoje de manhã falando sobre isso. E nós temos que ser simpáticos com as pessoas e ter empatias e ainda mais compaixão. Simpatia é você ser simpático com as pessoas, é você ser alegre, você cumprimentar, você sorrir. Empatia é você se colocar no lugar do outro, na dor do outro. E compaixão
É você ajudar o outro. É você se compadecer mais ainda e mais profundo. Então, irmãos, eu estou aprendendo a viver assim. Estou ensinando a minha casa a viver assim. É fácil, irmãos? Não. Mas eu vou falar para vocês, é a melhor coisa que eu tenho feito na minha vida. Então vamos esperar com paciência no Senhor, as promessas. Ah, tá difícil. Aguenta. Aguenta, não desiste não. Eu não estou desistindo. E Deus prometeu tantas coisas a nós. Então, irmãos, vamos fazer parte dessa igreja. Eu convido você que está aí do outro lado, que vai conseguir ouvir essa mensagem, que vai conseguir parar para ouvir. Às vezes fala, o que essa moça aí tá falando? O que essa mulher tá falando? Aquele que conseguir parar para ouvir essas palavras, que não são palavras minhas. Não, irmãos, por mim eu não estaria aqui, pela minha própria vontade, não. Mas Deus me pediu isso. E faz tempo que Ele tem falado, você precisa falar o que eu tenho de falar. Eu tenho muitas outras palavras aqui para ministrar. E eu vou ministrar, então compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. E me ajude a alcançar mais vidas. E se você quiser a minha ajuda em oração, quiser um conselho dos céus, eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Eu posso, porque eu tenho vivido agarrada com Jesus. Ah, eu sei tudo, eu sou melhor que todo mundo? Claro que não. Enquanto eu viver nessa terra, eu sempre vou ter o que aprender. Até na eternidade, a gente sempre vai ter o que aprender. Mas o pouco que eu sei, eu posso ajudar. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se quiser mandar uma mensagem, eu posso fazer uma oração, eu posso aconselhar você. Porque Deus tem sido maravilhoso comigo. Tem me dado muitas revelações da palavra dele. Né? Às vezes a gente que não divide. Ouvi outro dia uma pessoa falar, você precisa dividir o dom que Deus deu para você, porque ele não é seu, ele é da igreja. O dom que Deus deu para você e para mim, não é para mim e para você só. Você lembra da parábola do talento lá? Deus deu 5 para um, 4 para outro e 1 para outro. Ou que teve um que ele fez, enterrou. E aí Deus falou, servo mau e inútil. Eu não quero ser mau e inútil. E Deus me tomar até aquilo que ele me deu. Deus me dá para outro que tem mais. Eu não quero, então eu tenho que dividir, eu tenho que multiplicar o que Deus me deu. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu estou aqui. Então, irmãos, eu e você fazemos parte da igreja de Filadélfia. E só assim, só depois que a gente fazer parte, a gente aguentar. Olha aqui, ó, tá falando, ó. A gente tem que aguentar. Aguentar o que, ó? Tá falando assim, ó. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tá? Então a gente não pode. Eis que eu farei que venham. Aqui, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos vigiar, irmãos, aonde a gente estiver. Esse mundo não tá de brincadeira. Satanás não tá de brincadeira. Mas Deus deu autoridade para mim e para você. Expulsar ele. Falar, aqui não, Satanás. Aqui não, seu imundo. Na minha casa, não. Na minha família, não. Aqui, Satanás não entra. Aqui, não. Eu me posicionei dentro da minha casa. Eu sou uma guerreira de Jesus Cristo. Aqui, não. Aqui tem a autoridade de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, eu quero deixar essa palavra. Leiam Apocalipse capítulo 3 e os Salmos 23. E vamos aguentar as provações, as lutas, as dificuldades, resistir ao mundo, resistir ao diabo, que ele vai fugir. E depois Deus vai preparar uma mesa para nós, vai ungir a nossa cabeça. E aqueles que o inimigo tem usado para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, eles vão ver. Eles vão ver isso. Ah, mas é pra gente fazer, ficar... Não, irmãos. É para eles verem que Deus está conosco. A justiça é de Deus. É Deus quem nos defende, é Deus quem nos justifica. É Ele. Então o que a gente faz? A gente ora e entrega nas mãos dele. Só senta na mesa quem aguenta passar pelo processo. Só depois será ungido com óleo e o cálice vai transbordar. Eu vou depois até postar essa frase que eu escrevi. O Espírito Santo me deu essa frase. Eu vou escrever. Eu vou ler de novo. Só se senta na mesa quem aguenta passar pelo processo. Só depois será ungido com óleo e o cálice vai transbordar. Então eu deixo essa palavra para você. Então, compartilhe, deixe um like, se inscreva no canal. Não é questão de números, não. Não tô aqui atrás de números. Tanto que Deus falou, você precisa movimentar o canal, você precisa usar o dom que eu te dei. Por isso eu estou aqui.
tá? Até no meu local de trabalho, estudando, no meio de livros, tantas coisas, irmãos, tantas coisas. Não é fazendo propaganda não, irmãos, mas olha aqui o livro que eu... Olha aqui, não sei se dá pra vocês, Tiago Brunet. Tô lendo esse livro aqui, vou até deixar aqui pra vocês dar uma olhada. Esse aqui também é As 5 Linguagens do Amor. Tudo pra melhorar a minha vida, melhorar a minha casa, melhorar como esposa, melhorar como mãe, melhorar nas minhas finanças. Eu tô caminhando, irmãos. Tô caminhando, tô buscando. Né? Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu vou ser melhor que hoje. E de pouquinho em pouquinho, tô aqui ó, com a Bíblia, a minha Bíblia, ó. Tudo aqui, ó. Minhas anotações, são muitas anotações. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, meus cadernos de anotação, minha letra horrorosa. Mas tô aqui. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Pra vocês se encorajar, pra vocês não desistir, né? Então, Deus dá pra aquele que tá multiplicando. Eu falo, Deus, eu tô com tanta coisa. Meu Deus, Senhor. Aí Deus fala assim, mas eu sei mais essa aqui pra você. Ó, tem mais isso daqui pra você fazer. Eu falo, misericórdia, Jesus. Mas tô indo, irmãos. Tô indo, tá bom? Quero orar. Tô muito feliz. Tô contente com o que Deus tem feito na minha vida. As coisas estão caminhando e vai caminhar aí pra você também. Eu te convido, se agarre em Jesus. Busque Ele mais quanto você puder, sem cessar. Sem cessar, todo o tempo, em todo o tempo. Tá trabalhando, vai falando com Jesus. Tá estudando, vai falando com Jesus. E chora. E tem até o paninho aqui, o paninho das lágrimas, pra você enxugar as lágrimas, porque é muita emoção. É muita emoção. E assim a gente vai indo. Eu sou uma mulher muito feliz com o meu Jesus. Com o meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém, irmãos? Deixa eu orar. Pai, Paizinho querido, Santo e amado Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, é em teu nome, Pai, em nome de Jesus que eu agradeço, eu oro por essa palavra linda, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem dado para mim nesse tempo. Ajuda os meus irmãos que estão aí do outro lado, Pai, a permanecerem, a fazerem parte da igreja de Filadélfia e que prepara essa mesa e unge o nosso cálice com óleo, Pai. Unge a nossa cabeça com óleo para o nosso cálice transbordar. Eu profetizo, eu declaro um tempo de bênção, um tempo de vitória. Levante e anda em nome de Jesus. Alinhamento é a palavra. Alinhamento, alinhe-se com o céu. Está tudo desorganizado aí, vai alinhando. Vai alinhando as coisas, vai alinhando. Eu oro por alinhamento, Pai. Que haja um alinhamento na vida dos meus irmãos em todas as áreas da vida dele. Eu declaro saúde, paz, prosperidade, alegria, proteção em o nome de Jesus. Eu dou uma ordem a você, Satanás. Aonde essa oração chegar, aonde esse vídeo chegar, Satanás, bota ouvidos para ouvir. Sai da vida dos meus irmãos. É uma ordem. É uma ordem, os seus projetos estão abortados pela raiz. Você está manietado e amarrado na vida dos meus irmãos e na minha vida. Solta os nossos sonhos, solta os nossos projetos, sai da nossa casa. Em o nome de Jesus. Meus irmãos, levanta e anda. Levanta e anda. Amém? Deus abençoe, graça e paz.